Boa tarde, amigos. Algo muito forte me chamou a atenção hoje à tarde. Eu não posso deixar de passar isso aqui. Todos sabem da delação do Palocci, né? A mídia não dá atenção ao que ele fala, né? Por quê? Porque o que ele está falando está indo de encontro a eles, né? Da esquerda. Eles dão mais atenção ao que o Bolsonaro fala, o negócio do cocô, né? Que o Bolsonaro falar e eles divulgam, deixam, fazem até não querer mais esse negócio da Amazônia, né? Aí eles divulgam até a exaustão. Mas o que eu tenho para passar aqui para vocês é muito sério, seríssimo, muito sério mesmo, seríssimo. Então, gente, não sou eu que vou dizer aqui. Danilo, boa tarde, meu amigo. Não sou eu que vou dizer o que eu vou ler aqui. Foi o Palocci que falou. Ouçam bem a delação do Palocci. Olá. Vaza e ninguém enxuga, né? Delação de Palocci. Entre centenas de falcatruas estão, ele dizendo, né? Lula e Dilma possuem bilhões de dólares e euros em bancos internacionais em nome de laranjas e de várias nacionalidades, entre elas chineses, palestinos e cubanos. E aí, gente? Dinheiro em nome de laranjas dessas pessoas aí que eu falei, né? Lula e Dilma possuem bilhões de dólares e euros em bancos internacionais em nome de laranjas de várias nacionalidades, entre elas chineses, palestinos e cubanos. Vamos lá. As urnas foram um projeto para a implantação do socialismo na América Latina, mas foi frustrada com a reação da direita sobre a lisura do equipamento. Segundo Palocci, a lista dos eleitos, isso é grave, gente, olha só, a lista dos eleitos já saía em todo pleito de uma reunião entre todos os partidos. Viu aí, gente? Isso é sério, isso é gravíssimo. Há tempos que o Bolsonaro falava nisso e diziam que ele era louco, que ele era doido. Por isso que quando ele botou para o voto ser impresso, não aceitaram, né? Fizeram de tudo para que esse voto impresso não aceitasse, porque ainda estavam na iminência de fraudar essa eleição que houve, certo? Então vamos ver aqui. Dois partidos. Os funcionários comissionados federais, estaduais e municipais eram contratados para agirem promovendo e reforçando atos da implantação socialista. O socialismo, o comunismo, né? A esquerda para ser definitivamente plantada e não sair mais. Era esse o poder, o projeto deles. Era o projeto de poder deles, né? Os recursos emprestados a outros países eram, na verdade, destinados às contas internacionais de Lula e Dilma, segundo Palocci. Viu aí, gente? Todo o dinheiro que saiu daqui, que foi emprestado, por isso que tem muitos países aí que não está pagando. Por quê? Porque o dinheiro ia para as contas de Lula e de Dilma. Viu aí? Aí, ainda tem gente que chega para mim e diz que Lula é inocente e foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Onde que um cara desse pode ser considerado como um bom presidente, como um dos melhores presidentes do Brasil, gente? Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Vamos lá. FHC e Sarney eram também beneficiados conjuntamente. FHC e Sarney. Por isso que quando Bolsonaro foi eleito, ou estava na iminência de ser eleito, o José Sarney saiu com aquela dizendo que ele não iria passar 6 meses no poder. Como de fato não iria.
se não fosse a falcatrua que um general que trabalha com o Dias Toffoli lá no STF deu um chega para lá nele e disse: se vocês tentarem derrubar o cara, vai ver o que vai acontecer. Nós vamos entumar e vai ser logo por aqui. Dê licença. E saiu lá de dentro. Né? De imediato ele ligou para o Rodrigo Maia e disse: cancela, cancela. Você está entendendo, gente? A situação é sério. É sério. Viu? Aquilo que eu falo, quando o Bezerrinha é desmamado, ele vai berrar há muito tempo com esse negócio aí. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Acordos firmados com indústrias automotivas disponibilizavam recursos e carros para campanhas que, na verdade, só servia para massacrar a organização eleitoral. Viu aí como é que é as coisas? O cancelamento de aposentadoria, essa daqui vai ser para quem fica falando aí. Veja só essa. O cancelamento de aposentadorias por doença no INSS e a propaganda da falência do Instituto era para disfarçar os recursos desviados para manter a organização. Com o congelamento das aposentadorias, eram desviados cerca de 8 bilhões para o nosso fundo. 8 bilhões! Viu? 8 bilhões! Não é pouquinha coisa não, gente. É dinheiro com força. 8 bilhões. Deixa eu ver aqui, onde é que eu estava aqui, meu Deus? Para o nosso fundo. A exportação do petróleo a preço de custo, aquela que a gente falava, o Brasil tem petróleo, vende lá para fora barato, compra caro para vender caro. Olha aí, olha só isso aqui, ó. Olha só. A exportação do petróleo a preço de custo a países comunistas eram para subsidiar o projeto do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Essa desgraça mais uma vez surgindo no meio. Olha só aí. Tá vendo aí? Tudo que Bolsonaro falava era verdade. Cara, o cara foi do exército. Você acha que o cara ia dizer besteira, ia falar besteira? Não ia, gente. Não ia de forma alguma. Né? De forma alguma. Né? Deixa eu ver aqui, gente. Foro de São Paulo. No plano. Foro de São Paulo. No plano existem 5 níveis de graduação. Lá na organização dele, né? 5 planos de graduação. Primeiro, pai e mãe, apelidos utilizados. Devia ser o pai e mãe. O pai era Lula e a mãe era Dilma, né? Com certeza deveria ser isso aí. Pai e mãe. Pai e mãe, apelidos utilizados. Os filhos e as filhas, né? Devia ser aqueles mais, né? Os primos e as primas. O quarto, companheiros e companheiras. O quinto, olheiros e obreiros. A divisão dos recursos eram pelos níveis de graduação. Quer dizer, eles roubavam do país, da nação, deixavam o povo na desgraça, na fome e dividia com eles. Né? E o resto que quiser que se exploda. E ainda tem gente que doava, ia gritar a bandeira do PT ali, fazendo campanha. É um idiota mesmo, né, rapaz? Eu vou dizer uma coisa, eu numa situação dessa, descobrindo um negócio desse, eu ficava a pé da vida, viu, amigo? Fazendo papel de idiota. De idiota para manter uma organização criminosa no poder. Né? Vamos lá. Empresários, agronegócio, ONG, olha isso aí, ONG, religiosos, tem muito padre aí, alguns falsos pastores que são favoráveis a ele, né? Essa coisinha aí, ó. Mídia, etc., que não faziam parte da organização eram automaticamente destruídos. Destruídos. Não quisesse fazer parte, era destruído. Meu amigo, é para se torar. Né? Qualquer opositor era destruído por propaganda financiada pela organização e seus empreendimentos perseguidos por órgãos de fiscalização. E aí, acaba não fosse dele, ia ter fiscalização de tudo. Comércio, por exemplo, a empresa que não quisesse ajudar, ia dançar, ia receber multa que não existia, toda a qualidade de multa. Né? A JBS é apenas uma das dezenas das empresas utilizadas para lavar o dinheiro do BNDES. Incluía também vários bicheiros e doleiros em todo o país. Tem mais. Eram tantos recursos que chegamos ao ponto de um projeto de comprarmos um banco
para servir de fachada. Viu aí, gente? Dinheiro do povo. Do povo, eu falei. Viu? Do povo. Olha, eram tantos recursos que chegamos ao ponto de um projeto de comprarmos um banco para servir de fachada, pois eram milhares de envolvidos que recebiam dinheiro, já chamando a atenção nas transações. Viu aí? É um negócio fora do comum, gente. Fora do comum. Isso são uns criminosos. Criminosos. Isso tem que ficar na cadeia. Lula tem que ficar na cadeia. Se aqui no Brasil tivesse pena de morte, ele tinha que ter a pena de morte. Era um que merecia a pena de morte. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O maior erro foi acreditarmos que tínhamos subjugado o judiciário e achar que eram como os outros, quer dizer, juiz novo, como Sérgio Moro, por exemplo, né? Os outros, corrompíveis, né? Foi exatamente na firmeza dos jovens juízes e procuradores que fomos desarticulados. E aí, gente, olha, só, vê só o que ele diz aqui. Foi exatamente na firmeza dos jovens juízes e procuradores que fomos desarticulados. Aí o cara diz, aí os petralhas, os esquerdopatas, os doentes, os loucos, os imbecis, dizem, Moro é bandido, Lula é inocente. Que conversa é essa? Deixa de tu ser idiota, rapaz. Vai plantar batata no outro canto. Viu? Vamos divulgar ao máximo a podridão exposta por Palocci para desmascarar o PT de uma vez por todas. Viu aí, gente, como é que está a situação? Essa é a situação do Brasil. Né? Do Brasil, gente. Nós estamos pulando fora, nós pulamos uma fogueira, como dizem os sertanejos, né? Nós pulamos uma fogueira de costas. De costas. Viu? De costas. O Brasil saiu de lascar, porque saiu das mãos de uma organização. Porque eu não tenho o PT como um partido político. Né? Todo mundo já sabe que não era. Não era. Né? O plano deles era um plano de poder. Né? Um plano de poder, de tomada do poder e permanecer no poder. Permanecer no poder por muito tempo. Né? Então, gente, é um tipo de coisa que a gente tem que ver. Né? Então, eu só gravei só fiz essa live hoje para expor para vocês essa delação do Palocci, né? O que foi que ele divulgou, o que foi que ele disse com relação ao PT. Né? Dinheiro, e aí, minha gente, tanta podridão que é de dar nojo. É de dar nojo. Aí o cara pergunta para mim, você se arrependeu de votar no Bolsonaro? Eu digo, não. Se tivesse de novo, eu votaria de novo. Eu já estou fazendo campanha para ele para 2022. Isso se ele não fizer igual aos outros. Porque se não fizer, se continuar como ele está, meu voto já está garantido nele para 2022. Ok, gente? Então, vamos pensar, gente. Vamos raciocinar. Acorda. Tire a venda que está nos seus olhos e observe as coisas. Tem gente que diz assim, para eles não sempre vai dizer, né? Porque quando se fala mal deles, eles vai logo desvirtualizar, dizer que está errado, que não serve, que aquilo ali o cabo é mentiroso, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Vai tentar desmerecer aquilo que o cara está dizendo, né? Que a pessoa está dizendo. Agora, quando é favorável a ele, pode ser um bandido falando mentiroso, já certo, que eles vão acreditar e vão dizer que é bom, vão divulgar como sendo certo, pipipipopopó. Entendendo? Então, vamos ter cuidado. Abra seus olhos. Comece a pesquisar, vá buscar, vá atrás, veja a situação que está a Venezuela. Astrogildo Carneiro, boa tarde. Lúcio Fábio Batista, boa tarde. Está entendendo, gente? Então, vá atrás. Vá atrás.
Se esse projeto de socialismo fosse tão bom, todos os países que estão no socialismo, era mil maravilha. Era mil maravilha. Eles não estariam, como na Venezuela, se alimentando de cachorro, de gato, de lixo. Vocês estão entendendo, gente? O povo fugindo. O povo fugindo de lá, gente. Vocês acham que se esse regime fosse tão bom assim, o povo estaria fugindo de lá, o povo estaria sofrendo, o povo estaria proibido de sair, se quisesse sair, para sair tem que fugir. Vocês acham que esse projeto, esse estilo de regime, isso é o regime adequado? Não, não é, gente. Vocês podem olharem todos os países que tem esse desgraçado desse socialismo, está destruído. Eu cito Venezuela, eu cito Cuba, Argentina, só em falar que o cara lá já estava começando a ficar favorável, próximo de vencer, já disparou bolsa, já fez um escambau. Então, isso é um exemplo de que o socialismo não dá certo em canto nenhum. Por que não dá certo? Porque não há empresa, não há ninguém que queira investir num país com socialismo, gente. O exemplo foi o Brasil. As empresas fugiram, fecharam as portas, foram embora do Brasil e já tinham muitas para irem, caso o Haddad vencesse as eleições. Né? Se o Haddad tivesse vencido as eleições, nós já estaríamos igual a Venezuela. Graças a Deus, não venceu. Mais uma vez, para a gente dizer assim, foi um projeto de Deus. Né? Aquela de Bolsonaro levar uma facada e Deus tirar ele da morte, livrar ele, curar ele, botar ele ali e vencer as eleições, e contra tudo e contra todos, e vencer as eleições, é um projeto de Deus. Não tem quem me tire isso da cabeça, não, gente. Se você for analisar, um cara baixo clero, não tinha nada. Não tinha nada. Bolsonaro era um deputadozinho baixo clero lá que ninguém prestava atenção nele. Entendeu? Mas tal e qual Deus fez, tal e qual Deus fez na Bíblia, que pegou, quem foi que Deus pegou para tornar rei? Davi, um jovem que era o quê? Pastor de ovelhas, tornou rei. É esse, os filhos, os outros irmãos de Davi eram todos adultos, maiores, mais considerados inteligentes, tal, mas Deus disse, eu quero é ele. Eu quero é ele. Aquele ali tem um coração puro. Tal e qual o Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Todos os outros que estavam lá, todos faziam parte do esquema. Todos corruptos. Todos eram corruptos. Entendendo? Só o Bolsonaro estava brigando, lutando contra tudo e contra todos. E por isso, era chamado de louco, de doido. Muitas pessoas diziam isso. Aquilo é um doido, isso é um louco. Gente, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes o cara é chamado de doido, de louco e de doido. De louco e de doido. Viu? Louco e doido. Mas graças a Deus, foi tirado esse socialismo, essa esquerda do poder, certo? Que eu espero que não volte mais, tá entendendo? Para acabar de fechar de vez com o caixão. Eu vi algo aí hoje, de ontem, que tudo indica que se no Brasil a justiça botar para descer mesmo, acaba com o partido, que ele fez coisa que não pode, tá entendendo? Tomara que acabe mesmo, mesmo que funde em outro, tá entendendo? Mas que o povo já não é mais besta para ver, que as mesmas pessoas que estão fazendo parte dele se fundarem em outro, já sabe como é. Então, toca para frente, Brasil. Vamos à luta. Deus acima de tudo e Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Boa tarde a todos.